No vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre duas televisões de entrada para ver qual vale mais a pena ser comprada. Vai ser a televisão CU8000 da Samsung contra a televisão da Philips modelo Ambilight PUG7907. Televisão essa que inclusive está aqui atrás de mim. E sem enrolar, a gente já vai começar direto aqui falando da qualidade de imagem entre essas duas televisões. Em relação a isso, quando eu liguei as duas televisões uma no lado da outra, na maioria das cenas testadas, eu estava tendo uma preferência pela televisão da Philips. Inclusive, vocês já estão vendo algumas imagens nesses momentos. Percebam como a televisão da Philips entrega pra gente cores mais vibrantes e bonitas se comparado à televisão da Samsung, que em algumas situações acabava ali esbranquiçando demais a tela de forma geral. Mas é importante destacar para vocês que nessas imagens que a gente está mostrando para vocês, a TV CU8000 da Samsung, a gente está testando ela com a configuração padrão. Já a televisão da Philips está também na configuração padrão, mas é na configuração padrão que se chama Dolby Vision Claro. E é importante destacar isso, pois se a gente for nas configurações da televisão da Samsung e alterar a temperatura de cor, tirando de padrão e colocando em quente 1 ou em quente 2, como vocês já estão vendo nessas imagens, em várias cenas já fica muito mais semelhante se comparado à TV da Philips, como vocês estão aí observando nessas imagens. Então, inicialmente sim tinha uma diferença que eu considerava razoável, no entanto, mexendo nas configurações da televisão da Samsung, dá para chegar num resultado mais aproximado se comparado à TV da Philips. Ou seja, pessoal, a televisão da Philips tinha começado com a vantagem, mas mexendo na temperatura da cor, dava para equilibrar bastante as coisas. E se por acaso você é alguém que prefere uma temperatura da cor mais neutra ou então mais fria, vale a pena destacar que vocês conseguem ir tranquilamente na televisão da Philips, por exemplo, e mexer também nessa alteração, tirando do quente, colocando no padrão, por exemplo. Inclusive a gente está mostrando agora algum tipo de exemplo onde a gente fez essa alteração na TV PUG7907. E tudo isso que a gente mostrou para vocês agora resume muito bem a qualidade geral de imagem dessas duas televisões na maioria das cenas. No entanto, se a gente for fazer aqui uma análise mais rigorosa, a gente vai começar a ver algumas outras diferenças ainda em relação à qualidade da imagem, que são esses detalhes que a gente vai pontuar agora para vocês. Um dos detalhes que a gente reparou, por exemplo, era que em cenas muito escuras, a televisão da Philips era capaz de entregar pra gente um maior nível de brilho, mantendo um bom nível de preto, fazendo com que em várias cenas escuras ela entregasse pra gente uma imagem bem melhor, com um contraste bem superior se comparado à TV da Samsung, que em cenas mais escuras tinha a tendência de escurecer mais a imagem, como nesses exemplos que vocês estão vendo agora. Então, em relação a isso, sem dúvidas aqui é um ponto positivo para a TV da Philips se comparado à TV da Samsung. Só que ainda em relação a essa questão de cenas mais escuras, tem mais um detalhe que vale a pena pontuar. Como a gente acabou de mostrar para vocês, em cenas que eram muito escuras, a TV da Samsung tinha um brilho que era menor. No entanto, em algumas situações, nessas cenas mais escuras, a televisão da Samsung sofria de um bug que inclusive a gente já tinha mencionado em um vídeo passado, que é o seguinte: em cenas muito escuras, às vezes a televisão da Samsung acaba escurecendo ainda mais a imagem, deixando extremamente escuro se comparado aí a televisão da Philips. Inclusive, vale a pena dizer que esse não é um problema exclusivo da televisão CU8000 da Samsung, tá? Esse ano de 2023 a gente também testou a televisão Q70C da Samsung, uma TV que está 2 categorias acima, e ela está sofrendo exatamente esse mesmo problema de, em algumas cenas escuras, por algum motivo ela escurece demais. Então, se eu ver a mesma cena 2 vezes na televisão CU8000, por exemplo, em uma cena pode estar muito escuro e na outra pode estar ainda mais escuro ou então mais claro, enfim, esperamos aí que a Samsung faça uma atualização para resolver essa questão, ainda mais pelo fato de não ser um problema exclusivo da C8000, pois como a gente acabou de pontuar, está acontecendo também aí na TV Q70C, e esse é um problema que não está acontecendo na televisão da Philips, então aqui é mais um ponto para ela. Um outro detalhe ainda em relação à qualidade da imagem que eu reparei em relação à TV da Samsung é o seguinte: em alguns filmes, algumas séries que eu testei, eu reparei que a tonalidade do rosto de alguns personagens em alguns momentos acabava puxando para um padrão mais avermelhado, como por exemplo nessas imagens que vocês estão vendo agora. E é importante mencionar isso, pois quando isso acontecia e ao mesmo tempo a gente aumentava a temperatura da cor para quente 1 ou quente 2, como eu tinha recomendado anteriormente, isso acabava ficando ainda mais acentuado
como nas imagens que a gente está mostrando agora para vocês. Não é algo que acontecia ali com todas as tonalidades de rosto, de qualquer forma é algo que a gente reparou e está pontuando aqui para vocês. E comparado à televisão da Philips, sem sombra de dúvidas, ela consegue aí uma tonalidade de rosto muito mais natural, vamos colocar dessa forma. Então aqui é mais um ponto para ela. Uma outra coisa que a gente reparou durante os nossos testes foi que quando a gente estava assistindo uma cena que em alguma região da tela tinha muito brilho, a televisão da Samsung acabava esbranquiçando demais essas regiões, como por exemplo nesse exemplo que vocês estão vendo agora. E percebam nessa imagem como a televisão da Samsung está esbranquiçando tanto ali as regiões de nuvem, que inclusive está engolindo detalhes da cena, algo que não está acontecendo na televisão da Philips, onde a gente consegue ali enxergar muito mais detalhes nela se comparado à TV CU8000 da Samsung. Então aqui está mais um ponto positivo para a TV da Philips. Um outro detalhe que a gente também reparou em relação à qualidade da imagem e também é em relação à televisão da Samsung é o seguinte: em alguns vídeos testados no YouTube, especialmente quando era em HDR, por algum motivo esses vídeos em HDR no YouTube ficavam com uma qualidade de imagem bem ruim. Inclusive a gente está mostrando aí essas imagens comparativas para vocês e fica bem claro como nessas imagens a televisão da Samsung por algum motivo fica muito abaixo se comparado à televisão da Philips. A única coisa que vale a pena reforçar aqui é que essas imagens que a gente está mostrando para vocês, com essa diferença gigantesca, só aconteceu no YouTube, como eu mencionei, e só em alguns vídeos em HDR. Não sei por que isso está acontecendo, de qualquer forma não é um problema que está afetando a televisão da Philips, então com certeza aqui é mais um ponto para ela. E um outro ponto positivo para a televisão da Philips é que ela tem suporte tanto para Dolby Vision como para HDR10+. Já a televisão da Samsung tem suporte para HDR10+, só que não tem suporte para Dolby Vision. Uma outra coisa que é legal mencionar sobre a qualidade da imagem é sobre a questão de vazamento de luz nas televisões, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas a respeito dessa questão. E vale a pena pontuar que essa questão de vazamento de luz pode variar de unidade para unidade. De qualquer forma, nas duas televisões que a gente está testando, as duas mandam bem nesse sentido. No entanto, claramente a televisão da Philips que a gente tem aqui é bem superior, ela basicamente nem sequer tem vazamento de luz. Já a televisão da Samsung tem ali um pouco, não é algo assim que chega a incomodar, só que tem, diferente da televisão da Philips, que basicamente nem tem. Então aqui é mais um ponto positivo para a TV da Philips. Só vale a pena reforçar novamente que essa é uma característica que pode variar aí de unidade para unidade. E aproveitando que a gente está aqui numa sequência de vários pontos positivos para a televisão da Philips, já queria aproveitar e mencionar outro, que é o fato dela possuir a tecnologia de Ambilight, algo que não está disponível na TV da Samsung. E lembrando que o Ambilight basicamente são luzes de LED que ficam atrás da televisão e ficam ali iluminando o nosso ambiente de acordo com a imagem que vai passando na tela. E aqui no canal a gente já viu o comentário de várias pessoas que tiveram a oportunidade de testar a tecnologia e a opinião das pessoas é diferente em relação a isso. Por exemplo, eu já vi várias pessoas falando que testaram e gostaram tanto que no futuro, se forem comprar uma televisão nova, vai ter que ter Ambilight também. No entanto, eu já vi outras pessoas que testaram, falaram que é legal, mas que no uso prático ali acabam desligando o recurso de Ambilight. De qualquer forma, é um diferencial disponível nela que não está disponível na televisão da Samsung. E só vale destacar aqui, que eu acho que é importante, que se por acaso você comprar a televisão e não curtir o Ambilight, você consegue tranquilamente desligar ele completamente. Ou, se você preferir, tu consegue controlar ali a intensidade do brilho e a intensidade da saturação, e vocês conseguem ainda, se vocês preferirem, deixar o Ambilight de fundo ali sempre numa cor fixa, como por exemplo, sempre branco, sempre azul, sempre rosa ou em outras cores, por exemplo. Apesar dessa sequência grande de vantagens que a gente acabou de ver em relação à televisão da Philips, vale a pena dizer que em relação à qualidade de imagem, a TV da Samsung também tem as suas vantagens. Mas antes de falar sobre essas vantagens, apenas lembrando, pessoal, se você chegou até esse momento do vídeo, tá gostando do conteúdo, não esqueça de dar gostei aqui embaixo, é super ultra mega importante pra gente. Dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se vocês realmente estão inscritos no canal para não perder os próximos vídeos. E lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova, querem pagar barato, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar, aguardando vocês lá. Mas como eu estava falando, a televisão da Samsung também tem as suas vantagens em relação à qualidade da imagem. Por exemplo, pessoal, em cenas mais brilhantes, era a televisão da Samsung que conseguia entregar pra gente mais brilho na tela
como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora. Então aqui é uma vantagem para a TV da Samsung. Mas para mim a principal vantagem na qualidade de imagem para a TV da Samsung é que ela possui recurso de suavização de imagem, que para quem não conhece é um recurso que você consegue ativar para fazer com que a televisão pegue a imagem de um filme, de uma série e torne ela mais fluida do que a própria imagem original do filme e da série. E esse é um recurso que está disponível na TV da Samsung e não está presente ali na TV da Philips. E sobre esse recurso, eu sei que algumas pessoas não gostam de ativar, pois acham que fica meio estranho ali o efeito, mas sei que outras pessoas gostam bastante, então por isso a gente está falando desse recurso aqui nessa comparação. Ainda em relação à qualidade da imagem, uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: durante os testes, a depender do conteúdo que eu estava assistindo na televisão da Philips, especialmente em alguns conteúdos um pouco mais escuros, dava a sensação que a televisão da Philips tinha uma espécie de filtro cinza cobrindo a imagem. Algo que eu conseguia solucionar, por exemplo, mexendo na configuração de nível de preto e abaixando de 50, que é o padrão, para 49. Fazendo isso, já tirava esse efeito cinza que eu acabei de mencionar para vocês. De qualquer forma, eu só recomendo que vocês alterem essa configuração se de fato vocês perceberem algo semelhante. E se vocês forem alterar isso, recomendo que abaixem ali só para 49 de fato. Pois se vocês abaixarem para menos que isso, vocês vão começar a escurecer demais regiões de sombra, fazendo com que a televisão fique muito escura e faça com que a televisão tenha dificuldades ali de reproduzir detalhes mais escuros. Um outro detalhe sobre a qualidade da imagem que eu gostaria de mencionar é em relação à uniformidade da cor, que basicamente é a capacidade que a televisão tem de reproduzir uma mesma cor de forma uniforme por grande parte da tela. Em relação a essa característica em específico, se você for um usuário muito exigente, você vai perceber que nenhuma dessas televisões é perfeita. No entanto, analisando as duas unidades que a gente tem aqui, a televisão CU8000 da Samsung se saiu um pouco melhor se comparado à televisão da Philips. Mas também vale lembrar que essa questão pode variar de unidade para unidade. No entanto, em relação às duas que a gente tem aqui, a TV da Samsung foi um pouco melhor se comparado à TV da Philips, mas no geral, para uma TV de entrada, eu diria que as duas fazem um trabalho que dá para dizer que é pelo menos ok em relação a isso. Um outro detalhe que eu queria mencionar sobre a qualidade da imagem é o seguinte: eu percebi que no caso da televisão da Philips, quando eu estava assistindo a um conteúdo que não tinha suporte para Dolby Vision ou HDR, às vezes a televisão da Philips acabava escurecendo demais regiões de sombras ou regiões mais escuras. Como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora, onde na parte esquerda ali da imagem as árvores estão mais escuras na TV da Philips se comparado à televisão da Samsung. E se por acaso vocês comprarem a TV da Philips, perceberem algo semelhante, o que eu recomendo que vocês façam é ali ir na configuração da TV da Philips e mexer na opção que se chama controle de lumen adaptável, que na nossa televisão veio como médio, mas se vocês desligarem, vocês já resolvem bastante aí dessa questão. Sobre a questão do ângulo de visão, as duas televisões possuem um painel VA que não tem como ponto forte ali o ângulo de visão. De qualquer forma, levando em conta que se tratam de painéis VA, dá para dizer que é ok aqui nas duas televisões. De qualquer forma, o mais recomendado é que, se possível, vocês assistam ali o mais de frente possível. Então, em relação à qualidade de imagem, todas essas coisinhas que a gente mencionou para vocês são os detalhes que a gente achou mais interessantes de pontuar durante a nossa comparação. No entanto, tem mais alguns outros detalhes importantes que a gente vai começar a ver a partir de agora, que também é importante vocês estarem levando em consideração antes de escolher aí qual TV comprar. Em relação à qualidade sonora, as duas televisões fazem um trabalho ok ali, levando em consideração que são duas televisões de entrada, e a TV da Philips tem a vantagem de ter suporte nativo para Dolby Atmos. De qualquer forma, em relação à experiência sonora geral, não acho que essa seja uma característica muito decisiva na hora de escolher entre uma ou outra televisão. Acredito que os outros pontos que a gente está mencionando aqui no decorrer desse vídeo são mais relevantes para a escolha. Sobre o sistema operacional, a televisão da Samsung utiliza o sistema Tizen, já a TV da Philips utiliza o Android TV. E em termos de aplicativos, as duas televisões são bem completas. No entanto, no meu uso geral com as duas televisões, eu preferi a televisão da Samsung com o sistema Tizen. E por que eu preferi ela? Eu preferi a televisão da Samsung, pois o sistema Tizen é mais fluido e responde mais rapidamente aos nossos comandos, enquanto a televisão da Philips às vezes respondia bem, mas tinha aqueles momentos que ela demorava ali 5, às vezes 10 segundos para responder os comandos que a gente fazia no controle. Não é aquele tipo de sistema que vai ser o tempo todo lento, mas vai ser lento em vários momentos. Então, durante os testes, claramente a televisão da Samsung teve uma
vantagem legal em relação a isso. Não significa que a televisão da Samsung seja uma coisa assim super incrível em termos de velocidade, tá? Inclusive durante meus testes, teve ali 1 ou 2 momentos onde a televisão da Samsung também por algum motivo demorou uns 10 segundos para responder aos comandos que eu fazia. De qualquer forma, no geral, sim, a televisão da Samsung tem uma vantagem legal aqui. E sobre as conectividades dessas televisões, elas estão aparecendo aí na tela agora para vocês darem uma olhada, e vale a pena dizer que as duas televisões possuem suporte para assistentes de voz. E sobre os tamanhos disponíveis à venda dessas duas televisões, a TV CU8000 da Samsung tem a vantagem ali de estar sendo vendida em vários tamanhos diferentes, desde 43 até 85 polegadas. Já a televisão da Philips, infelizmente, ali está disponível apenas na versão de 50 polegadas. E falando agora em relação à experiência com jogos de videogame, as duas televisões possuem uma taxa de atualização de 60 Hz, no entanto a televisão da Philips tem a vantagem de possuir suporte para VRR, algo que não está disponível na TV da Samsung. E ainda sobre a experiência com jogos de videogame, queria falar rapidamente aqui sobre a questão da qualidade de imagem, porque durante os nossos testes, na maioria dos jogos a qualidade de imagem era bem semelhante. No entanto, quando existia uma diferença muito grande, era a favor da televisão da Philips, como vocês estão observando agora aí nessas imagens do jogo do Homem-Aranha, onde a televisão da Philips consegue entregar pra gente uma imagem muito mais viva e bonita se comparado à televisão da Samsung. Tudo bem que nesse tipo de cena eu até acho que a televisão da Philips está exagerando um pouquinho ali nas cores. De qualquer forma, sem dúvidas, pelo menos para mim, prefiro muito mais aqui a televisão da Philips nesse tipo de cena se comparado à TV da Samsung. Uma outra coisa que eu reparei em relação a jogos de videogame é que por algum motivo a televisão CU8000 da Samsung tinha mais dificuldade de reproduzir detalhes muito pequenos durante os jogos de videogame. Então em algumas cenas isso fazia com que algumas regiões da tela meio que a imagem ficasse com um visual meio escuro ou ficasse piscando. Eu estou mostrando agora um exemplo para vocês, não sei o quão isso vai ficar claro, mas repara que naquela parede lá atrás do Homem-Aranha, no momento que eu movimento a câmera, aparece meio que um efeito ondulado preto ali no muro. Enfim, não sei muito bem se isso fica claro através do vídeo, mas era algo que era possível ver aqui no ao vivo. De qualquer forma, a gente está falando sobre isso porque isso é algo que dá para ser solucionado ou pelo menos drasticamente reduzido. E para reduzir esse tipo de efeito, é só vocês irem na configuração de nitidez da televisão e colocar em 0. Fazendo isso, vocês já estão melhorando muitíssimo a televisão em relação a essa característica. E ainda falando sobre jogos de videogame, tem mais um detalhe que eu queria pontuar, só que agora é um detalhe mais focado na televisão da Philips, que é o seguinte: durante os nossos testes eu reparei que a televisão da Philips tinha aquele tipo de efeito de rastro por trás de movimentos muito rápidos, como por exemplo nessas imagens que vocês estão vendo agora do jogo FIFA. Repara que quando o jogador corre para frente, atrás dele tem quase como um outro goleiro transparente sendo duplicado, e é sobre esse tipo de efeito que eu me refiro, que estava mais presente aqui na televisão da Philips, se comparado à televisão da Samsung, que pessoalmente eu não vi esse tipo de efeito acontecendo. De qualquer forma, vale a pena pontuar que durante os meus testes, nos jogos que eu testei, isso de fato só foi possível de identificar com facilidade jogando FIFA. Nos outros jogos que eu testei, era algo que basicamente nem dava para enxergar, a não ser se eu ficasse procurando defeito, sabe? De qualquer forma, como isso aconteceu com o FIFA, pode ser que ocorra também com mais intensidade, a depender do jogo que você está jogando. Então é importante aqui de pontuar essa questão no vídeo. Eu sei que é um detalhe chato, mas que durante os meus testes não foi algo que me incomodou. No entanto, se você jogar FIFA, sim, pode ser que te incomode, ou mesmo outros jogos, só que de qualquer forma a gente não consegue testar aqui todos os jogos para saber como isso vai afetar jogo a jogo, mas enfim, é um detalhe que está presente na TV da Philips. E para finalizar essa parte com jogos de videogame, vale a pena lembrar que a televisão da Samsung já possui suporte oficial para o aplicativo do xCloud, que permite que a gente jogue jogos de Xbox via internet sem a necessidade de precisar de um console físico. E pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse aplicativo ainda não está disponível de forma oficial nas televisões Android ou Google TV. Enfim, isso provavelmente vai estar disponível no futuro em algum momento, mas não é o caso do momento
momento aqui onde eu estou gravando esse vídeo. Falando agora em relação ao visual e ao design geral dessas duas televisões, a TV da Samsung tem a vantagem de ser uma televisão mais fina se comparado à televisão da Philips e, além disso, ela tem os pezinhos que são ajustáveis. Então vocês conseguem colocar a televisão mais para cima ou mais para baixo, a depender da preferência de vocês. E no caso dos nossos testes, a gente já usou ela o mais alto possível. Já no caso da televisão da Philips, ela é uma televisão mais grossa e ela fica bem rente aqui à mesa, ó. Então basicamente nem dá para colocar nada embaixo da televisão, como um som de bar, por exemplo. Mas apesar da televisão da Samsung ter aquelas vantagens do design que eu mencionei ali para vocês, ainda assim eu prefiro a televisão da Philips. E por que isso? Porque a televisão da Philips passa a sensação de ser uma televisão mais bem construída, mais robusta, sabe? Se comparado à televisão da Samsung, que quando a gente movimenta ela aqui no espaço onde a gente faz as gravações, ela parece ser uma televisão mais frágil, sabe? Inclusive no nosso modelo, pelo menos no cantinho direito dela, se vocês olharem bem aproximadamente, vão ver que está vazando um pouco de luz ali entre as bordas da TV. Enfim, na questão do visual e do design, a TV da Samsung claramente tem aquelas vantagens, só que olhando e testando aqui no ao vivo, a TV da Philips é a que passa aí um pouco mais de confiança. Em relação ao controle remoto dessas televisões, eles são bem diferentes. A televisão da Samsung possui um controle bem menorzinho e com poucos botões e ainda por cima possui o diferencial de funcionar sem a utilização de pilhas. Ele carrega via energia solar, ou então via energia da sua luz de casa mesmo, da lâmpada, ou então via cabo USB, se você preferir. Já o controle da Philips, como vocês estão vendo nas imagens, é um controle bem maior, com vários botões e funciona com a utilização de pilhas. Mas enfim, pessoal, agora que a gente viu todos esses detalhes, qual televisão vale mais a pena estar sendo comprada? Antes de eu dar aqui a minha opinião pessoal sobre qual televisão eu compraria, apenas lembrando, pessoal, que esse tipo de vídeo dá muitíssimo trabalho de fazer. Então, se vocês estão gostando do conteúdo e ainda não deram gostei aqui embaixo, não esqueça de dar gostei, é muito importante pra gente. Dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se vocês realmente estão inscritos no canal. E também lembrando, mais uma vez, se vocês estão pensando em comprar uma televisão, querem pagar barato, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, e sempre que aparece uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar, então estamos esperando vocês lá. Mas então, pessoal, qual televisão comprar? Como vocês repararam aqui nesse vídeo, a gente trouxe inúmeros detalhes sobre essas duas televisões e ficou bem claro que nenhuma dessas televisões é perfeita, elas tinham ali espaços para melhorar com certeza. Então a grande questão que vocês precisariam analisar é ver quais são as coisas que vocês mais esperam em uma televisão, aquilo que vocês mais valorizam e aquelas coisas que talvez vão aí mais incomodar vocês. Por exemplo, pessoal, se eu fosse dar aqui a minha opinião pessoal, eu basicamente diria o seguinte: a televisão da Philips tem uma imagem melhor, pelo menos me agradou mais, e ainda por cima tem o diferencial de ter o Ambilight. Então essas são duas características que eu acho que são relevantes e provavelmente me jogariam a favor da TV da Philips. No entanto, a televisão da Samsung tem uma imagem que não é ruim, tem um sistema operacional que é mais fluido e tem aquele recurso de suavização de imagem, que pelo menos para mim é interessante e não está disponível na televisão da Philips. Então esses são alguns detalhes que poderiam me jogar aqui a favor da TV da Samsung. No entanto, no caso da televisão da Samsung, como a gente mostrou aqui nesse comparativo, em cenas mais escuras, a imagem dela ficava mais escura se comparado à TV da Philips e ainda por cima tinha aquele bug que dava às vezes, que fazia com que a imagem ficasse ainda mais escura, algo que pessoalmente me incomodou durante os testes. Então aqui já seria mais um detalhe que agora me faria talvez voltar aqui para a TV da Philips. Então a grande questão de fato seria vocês analisarem todas essas questões e todas as outras que a gente mencionou aqui no decorrer desse vídeo para fazer a escolha mais correta. Mas se fosse para eu bater o martelo aqui e dar a minha opinião final, eu basicamente diria o seguinte: entre as duas televisões, pelo que eu testei, eu preferia a televisão da Philips, então eu pessoalmente compraria ela. No entanto, se tem algum detalhe extra que faria você querer ir na televisão da Samsung, nesse tipo de caso, eu ficaria de olho e mais tentado em ir direto para as televisões QLED Q60C e Q65C, que são televisões melhores se comparado à C8000, e a depender da
oferta que possa aparecer, talvez nem tenha uma diferença de preço tão grande assim, então vale a pena ficar de olho lá no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, como eu mencionei anteriormente, porque qualquer oferta que apareça, a gente vai estar avisando vocês. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. Esse vídeo aqui ficou bem longo, espero que vocês tenham chegado até esse final de vídeo. Mais uma vez, lembrando, o apoio de vocês é muito importante, e se vocês possuem uma dessas duas televisões, comenta aqui embaixo no campo de comentários como é que está sendo a sua experiência para estar complementando esse vídeo e também estar tirando dúvidas aí de outros usuários. Mas de forma geral é isso, esperamos que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima!